Bom, galera, agora vamos de uma questão aqui da Escola Naval, da prova de 2021 para 2022, que, pasmem, amigo, essa questão, ela foi feita no nosso site já há muito tempo, igualzinha, e quando eu falo igualzinha, não é parecida, era com os mesmos valores. Editor, pessoal, joga na tela aí. Como vocês estão vendo, a gente já tinha feito essa questão, cara, idêntica, repara bem nela. Se você está assistindo a versão gravada, repara mesmo. Pausa e olha bem para a cara dela. Pausou? Agora volta para cá. É a mesma questão. Percebeu? Gente, isso aqui é para o pessoal que fica mandando 1000 mensagens na nossa área interna, perguntando de livro para estudar. Querido, você já está conosco. Você já está com os melhores. Eu acho extremamente irritante o cara que fica já estando com a gente em mãos achar que precisa de alguma outra coisa que não sejam os nossos professores. Você pode até ter algum livro como apoio, como base, para servir de consulta e tal, mas o grosso, a nata, está aqui na sua frente. Então você não precisa de mais ninguém. Fica tranquilo, tá? Eu me irrito muito quando o cara começa a perguntar 1000 livros que ele tem que usar de apoio. Amigo, 1000 livros para quê? Não vai dar tempo de você fazer. Só vai servir para uma coisa, você se frustrar. Porque você vai acumular a porrada de livro na mão e não vai conseguir fazer nada daquilo. Então, um ou outro como apoio é normal, como um livro de consulta é normal. Agora, se entupir de livro, na boa, né? Confia na gente que você vai estar bem, tá bom? Então aqui, eu não sei nem para que eu estou gravando isso, não, porque eu já poderia pegar e na sequência de resolução de questões da Escola Naval desse ano, simplesmente colocar, puxar do arquivo essa aula que eu fiz essa questão. Mas vamos ver se eu ainda sei fazer, né? Então o que você tem aqui? Ele falava que nessa figura, ele quer saber, isso aqui é meio que como se fosse um conjunto articulado, tá? A taxa de variação do θ com o tempo é de 1,5 radianos por segundo, ou seja, a velocidade com a qual o ângulo gira para cá e para lá no horário anti-horário é de 1,5 radiano por segundo. Então, quando você puxa isso aqui por horário, gira para cá, gira para lá, essa barrinha vai junto. Consequentemente, a ponta dela, que é o ponto A, fica se deslocando ao longo, é como se isso aqui fosse um trilho ao longo do qual o ponto A pode vir para cá ou para lá, tá? Como consequência de eu estar puxando a arte articulada no ponto C. As medidas, 3 e 5, tudo é igual ao que a gente já tinha feito, gente. E ele quer saber, então, novamente, a velocidade do ponto A quando o θ for igual a π sobre 2 radianos. Gente, é sempre bom lembrar que perguntar a velocidade do ponto A é perguntar o quanto que a distância dele até a origem, até o ponto C, varia com o tempo, ou seja, o dx dt. Esse lance de dθ dt, dx dt, isso é simbologia de taxa de variação, que é um tópico dentro de derivada, ok? Então, toma cuidado com questão assim, que tem muita gente que vai se enrolar. Primeira coisa aqui, a gente vai fazer uma lei dos cossenos aqui dentro. Ela vai ser usada em 2 momentos. Cuidado! Que no caso aqui, o ângulo está oposto a um lado que foi dado. E a variável que vai ficar do outro lado da equação. Ou seja, eu vou começar a lei dos cossenos com o 5 estando ao quadrado e isolado do lado à esquerda da igualdade, tá? Então fica 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes um lado pelo outro pelo cosseno do ângulo entre eles, ok? Beleza. Tenho isso daqui então. Aí, meu amigo, vamos logo ver o que vai acontecer. Vai ficar 25, né? Que é igual a 9 mais x2 menos 6x cosseno. Passa esse 9 para o outro lado. Fica 16 igual a x2 menos 6x cosseno de θ. Agora sim. Primeira coisa, primeiro ato aqui já que a gente tem que o θ é π sobre 2, pode ser que na hora que você faça a derivada para fazer o dx dt surgir, que ela também fique em função, a equação fique em função do x. Isso só derivando para ver, mas eu já visualizei que ela vai ficar dependendo do x também. Então a primeira coisa se o θ for igual a π sobre 2, quanto que vai dar o x aqui dentro? Se o θ for igual a π sobre 2, o cosseno de θ é 0. E o cosseno de θ sendo 0, olha que maravilha.
você vai ter que fica 16 igual a x ao quadrado menos 6x vezes zero. Ou seja, fica apenas 16 igual a x2. E pela posição do ponto A, que está à direita, o x dele é positivo, o x dele vai dar 4 nesse momento. Então guarda isso daqui, tá? Agora vamos lá. A próxima coisa que tem que fazer é derivar todo mundo em relação ao tempo. É pegar essa igualdade daqui e derivá-la em relação ao tempo. Cuidado, gente, que quando você usa aquela notação de y', ela geralmente é associada a fazer um dy dx, ou seja, ver o quanto o y varia em relação ao x. Só que o que acontece é que elas podem ser letras que estão atreladas a uma terceira, quarta, quinta, sexta coisas. Ou seja, o y também tem uma variação com o tempo, assim como o x tem uma variação com o tempo, assim como o θ, que nesse caso é uma variação com o tempo. Ou seja, você tem que tomar cuidado nessa notação de θ'linha, x'linha, num caso como esse, que você pode acabar meio que se perdendo em relação a qual referencial que você está fazendo a derivada. Então é melhor sempre usar o símbolo de diferencial mesmo, que é isso daqui, tá? Então você vai ter o quê? Derivando ambos os lados em relação ao tempo. Teremos o quê? Professor, há quanto tempo você dá aula? Bom, eu entrei para o PH no Rio de Janeiro em 1998. E a primeira turma que eu peguei foram duas turmas de medicina e uma de NIETA. À medida que eu fui criando paciência com as outras pessoas, porque não era questão de técnica e sim de paciência, eu fui pegando mais turmas também para ganhar mais dinheiro, né? Tá? Então vamos lá. Então você vai ter o que aqui? Derivando aqui em relação ao tempo, você vai ter o que? Você vai ter que, cara, constante derivada em relação a qualquer coisa é zero. Isso é, né? Sem dúvida. O x2, você vai jogar o 2 para frente. E aí, galera, ficaria x elevado a 1 e normalmente ficaria só 2x e pronto. Só porque aí você estaria derivando em relação a x. E aqui eu estou derivando em relação ao tempo t, tá? Então aí que está a diferença. Então é dx dt que você vai escrever explicitamente. E aqui também tem que tomar cuidado, que pelo que eu estou vendo na questão, tanto o x quanto o θ depende do tempo. Então, x e θ são variáveis aqui nessa história, nesse trem. E aí eu tenho que lembrar como é que é a derivada de um produto. A derivada de um produto, para quem não lembra, de u vezes v, é u' vezes v mais u v', tá? Então, você vai ter o quê? Que aqui você tem que a derivada vai ficar, primeiro vamos derivar o x, menos 6 vezes, ficaria 1 mais é dx dt. Ficaria 1, que é como se assim, toscamente falando, né? É como se fosse dx sobre dx, né? Se fosse em relação a x, tá? Meio tosco isso, mas é um jeito da pessoa entender, tá? Como aqui em relação ao tempo não vai cortar, né? Tá? Seria mais ou menos isso. E aí no outro você vai ter o quê? Agora mantém o x e deriva a parte com θ, que cosseno vira menos seno, você regra da cadeia, e a derivada do θ vai dar dθ dt, do isso igual a zero, tá? Bom, só que o cosseno para θ igual a π sobre 2, ele é zero, tá? Porque a gente quer saber isso aqui para θ igual a π sobre 2. E o seno, ele é 1, então já facilita muito a nossa vida, que vai ficar o quê? 0 igual a 2x dx dt, menos com menos mais, 6x dθ dt, e aí eu posso, como eu quero isso daqui, passa isso para o outro lado, fica 2x dx dt igual a menos 6x dθ dt. Só que aí, meu querido, 6x com 2x vai cortar, vai sobrar só 3, menos 3, e o dθ dt foi dado pela questão, dava meio. Então é menos 3 vezes meio, olha só.
Então, dx dt, que é a velocidade pedida do ponto A, é de menos 3 sobre 2 centímetros por segundo. Galera, isso aqui, na prova que eu estou fazendo, que é a amarela, era no caso a letra A, tá bom? Então, marca aí a letra A de Outback. Claro que não, né? Tá? Que aí você tem mais aqui novamente a questão que eu já tinha feito. Eu acho que realmente eu ainda sei fazer, tá? Tô brincando. Então, se você quer ficar parrudo, sair de uma situação em que você não sabe nada e chegar até fazer isso daqui, olhar como se fosse absolutamente risível, você tem que estudar com a gente no Fábrica D, que o nosso endereço é fabricad.online, num plano de 1 ano ou 2 anos. Você pode escolher de 2 anos, caso você seja muito ruim ainda, não tem base nenhuma e precisa de tempo para ir subindo. Então, para ficar mais barato para você, o plano de 2 anos, óbvio que não é o plano de 1 ano, com o preço vezes 2 não teria sentido, tá? Então, é um plano que fica mais acessível para você que já sabe que a sua galgada, a sua escalada rumo ao sucesso vai demorar um pouco mais de tempo, mas sim você vai conseguir, tá bom? Então, ficamos por aqui, um beijo forte e até mais, galera. Valeu!